Olá, estamos de volta para dar continuidade nas nossas leituras. Hoje é dia das 1001 noites. Hoje eu vou ler para vocês a história da Zobeida, daqueles dois cães, né? Vamos saber o que é, por que daquilo. Mas antes eu queria falar com vocês uma coisa. Eu estou em campanha para conseguir atingir os 1000 inscritos, que é uma coisa que o YouTube pede da gente, tá? A gente precisa ter um número mínimo de inscritos, que é de 1000, e um mínimo de horas assistidas. Graças a vocês que já estão inscritos aqui, que me acompanham, essas horas assistidas eu já tenho. Então falta atingir os 1000 inscritos. Nós já estamos praticamente com 800, porque eu comecei uma campanha hoje no Instagram e no WhatsApp e já consegui vários inscritos. Então vou continuar com a campanha, porque eu preciso entrar 2023 com esses 1000 inscritos, tá bom? Vocês podem me ajudar nisso, né? Divulgando com seus contatos, familiares, amigos, tá bom? Pedindo para as pessoas se inscreverem aqui no canal. É tão simples, né, gente? É só clicar ali no inscreva-se. É de graça, não custa nada, tá bom? Vocês me ajudam, né? Eu sei que vocês vão me ajudar. Muito obrigada, viu? Então vamos à história da Zobeida, que é uma das 3 irmãs. Comendador dos crentes, a história que lhe vou contar é das mais surpreendentes até hoje conhecidas. As 2 cadelas negras e eu somos 3 irmãs nascidas da mesma mãe e do mesmo pai. E vos direi, porque acaso estranho, foram metamorfoseadas em cadelas. As 2 damas que moram comigo e que aqui se encontram presentes são também minhas irmãs, pelo lado paterno, mas não pelo lado materno. A que traz o seio coberto de cicatrizes chama-se Amina, a outra Zafia e eu Zobeida. Após a morte de nosso pai, os bens que ele nos deixou foram divididos igualmente entre nós. Quando minhas 2 últimas irmãs receberam sua parte, separaram-se e foram viver com sua mãe. Minhas outras 2 irmãs e eu ficamos com a nossa, que vivia ainda, e que ao morrer legou a cada uma de nós 1000 sequins. Quando recebemos o que nos pertencia, minhas 2 irmãs mais velhas, pois eu sou a caçula, se casaram, seguiram seus maridos e deixaram-me sozinha. Pouco depois do seu casamento, o marido da primeira vendeu tudo quanto possuía em bens e imóveis e com o dinheiro que arranjou e o de minha irmã, transferiu-se em companhia dela para a África. Lá, o marido gastou em diversões e libertinagem os seus bens e os de minha irmã. Vendo-se, então, reduzido à miséria, encontrou um pretexto para repudiá-la e a expulsou. Ela voltou para Bagdá após sofrer incríveis aborrecimentos em tão longa viagem e refugiou-se comigo em condições tão lastimáveis que teria inspirado piedade até a corações empedernidos. Eu a recebi com todo o afeto que de mim ela devia esperar. Perguntei-lhe por que lhe via tão infeliz situação e ela me contou chorando o mau procedimento do marido e o indigno tratamento de que fora vítima. Comoveu-me sua desgraça e com ela chorei.
Mandei-a depois ao banho, dei-lhe vestes minhas e disse-lhe: minha irmã, tu és mais velha que eu e eu te considero minha mãe. Durante a tua ausência, Deus abençoou meus bens e o emprego que deles fiz, criando bichos de seda. Tudo quanto me pertence é teu, e dele podes dispor a teu bel prazer. Durante meses vivemos juntas em perfeita harmonia. Costumávamos conversar frequentemente sobre nossa terceira irmã, e surpreendia-nos o fato de não termos notícias suas. Mas um dia vimos-la chegar em condições tão precárias quanto as da mais velha. Seu marido a havia tratado da mesma maneira, mas eu a acolhi com a mesma amizade. Algum tempo depois, minhas duas irmãs, com o pretexto de me causarem incômodo, informaram-me que pretendiam casar-se novamente. Respondi-lhes que, se não tinham outras razões, senão a de viverem à minha custa, podiam continuar a morar comigo tranquilamente, pois os meus bens bastavam para o nosso sustento. Mas, acrescentei, temo que desejeis realmente casar-vos de novo. Se assim for, confesso-vos que meu assombro é grande. Após a experiência pela qual passastes, ousais pensar num segundo casamento? Bem sabeis como é raro encontrar um marido perfeitamente honesto. Crede-me, continuemos a viver juntas da maneira mais agradável que nos for possível. Tudo quanto lhes disse foi inútil. Haviam tomado a resolução e não hesitaram. Voltaram, porém, a procurar-me ao fim de alguns meses, com 1000 desculpas por não terem seguido o meu conselho. Tu és a mais moça, disseram-me, porém és a mais sensata. Se nos deres abrigo em tua casa e nos considerares simples escravas, nunca mais cometeremos o mesmo erro. Minhas queridas irmãs, respondi-lhes, não mudei depois da vossa separação. Voltai e desfrutai comigo o que possuo. Beijei-as e passamos a viver juntas como antes. Havia 1 ano que vivíamos em perfeita união. Vendo que Deus tinha abençoado minha pequena reserva, propus-me uma viagem por mar, a fim de arriscar alguma coisa no comércio. Para isso, dirigi-me com minhas 2 irmãs para Bassorá, onde comprei um navio equipado que carreguei de mercadorias vindas de Bagdá. Içamos as velas com tempo favorável e saímos do Golfo Pérsico. Quando estávamos em mar aberto, rumamos para a Índia. E após 20 dias de navegação, vimos terra. Tratava-se de uma montanha elevada, ao pé da qual distinguimos uma cidade de bela aparência. Como tínhamos bom vento, chegamos em pouco tempo ao porto e lançamos as âncoras. Não tive paciência para esperar que minhas irmãs estivessem em condições de me acompanhar. Desembarquei sozinha e rumei diretamente para a porta da cidade. Ali vi grande número de guardas sentados e outras pessoas de pé, mas tinham todos tão medonho aspecto que fiquei aterrorizada. Notando, contudo, que estavam imóveis, que sequer moviam os olhos, tranquilizei-me. Aproximando-me, verifiquei que estavam petrificados. Entrei na cidade e passei por várias ruas,
onde havia homens aqui e acolá, em todo tipo de atitude, mas todos imóveis, petrificados. No bairro dos Mercadores, encontrei a maioria das lojas fechadas e notei, nas abertas, pessoas também petrificadas. Lancei um olhar às chaminés e, não vendo fumaça, deduzi que os que se encontravam no interior das casas, como os que estavam fora, não passavam de pedras. Chegando a uma enorme praça no meio da cidade, descobri uma grande porta coberta de placas de ouro, com os 2 batentes abertos. Um reposteiro de seda parecia puxado para a frente e sobre a porta se distinguia uma lâmpada. Após examinar a construção, não duvidei de que se tratava do palácio do príncipe reinante no país. Mas, assombrado por não encontrar ser vivo, para lá me dirigi, na esperança de encontrar alguém. Levantei o reposteiro e, o que aumentou a minha surpresa, não vi no vestíbulo senão porteiros ou guardas petrificados, uns de pé, outros sentados ou recostados. Atravessei um grande pátio, repleto de gente. Algumas pessoas pareciam ir, outras vir. Contudo, nenhuma delas se mexia do lugar, pois estavam todas petrificadas como as que eu já vira. Passei a um segundo pátio e deste a um terceiro. Por toda parte, porém, só encontrei solidão e espantoso silêncio. Entrando num quarto pátio, vi na frente um belíssimo prédio de janelas fechadas por uma grade de ouro maciço. Deduzi serem os aposentos da rainha. Entrei. Havia numa grande sala vários eunucos negros petrificados. Passei em seguida a um quarto ricamente mobiliado, onde vi uma dama, também de pedra. Reconheci a rainha por uma coroa de ouro que trazia sobre a cabeça e um colar de pérolas redondas e maiores que avelãs. Examinei-as de perto e pareceu-me não existir coisa mais linda no mundo. Durante algum tempo, admirei a riqueza e a magnificência daquele quarto, e sobretudo o tapete, as almofadas e o sofá, coberto por um tecido da Índia, com fundo de ouro e figuras de homens e de animais em prata, admiravelmente feitas. Do quarto da rainha petrificada, passei a vários outros aposentos e gabinetes limpíssimos e magníficos, que me levaram a um quarto de extraordinário tamanho, onde se erguia um trono de ouro maciço no alto de alguns degraus, enriquecido por enormes esmeraldas engastadas. Sobre o trono vi um leito com tecido luxuoso, no qual fulgia um bordado de pérolas. O que me surpreendeu mais foi uma brilhante luz saindo de cima do leito. Curiosa por saber de onde vinha, subi. E esticando o pescoço, vi sobre um pequeno tamborete um diamante do tamanho de um ovo de avestruz e tão perfeito que não consegui descobrir-lhe defeito. Brilhava com tanta intensidade que não pude fitá-lo à luz do dia. Havia à cabeceira do leito e de ambos os lados um archote aceso, cujo uso não compreendi. Aquela circunstância, contudo,
me fez refletir que devia haver algum ser vivo no soberbo palácio, pois não era de crer que pudessem os archotes manter-se acesos por si mesmos. Várias outras singularidades me detiveram naquele quarto, de valor inestimável, somente pelo diamante que mencionei. Como todas as portas se achavam abertas ou simplesmente encostadas, percorri ainda outros aposentos igualmente belos. Fui até os depósitos de móveis repletos de um sem número de objetos de luxo, e de tal forma me absorvi naquelas maravilhas que esqueci de mim mesma. Não me lembrei mais do navio nem de minhas irmãs. Pensava unicamente em satisfazer a curiosidade. Entretanto, a noite se aproximava, advertindo-me de que era preciso retirar-me. Quis refazer então o mesmo caminho, o que não foi fácil. Perdi-me nos aposentos e, achando-me no grande salão do trono, do leito, do diamante e dos achotes acesos, ali resolvi passar a noite e deixar para o dia seguinte o regresso ao navio. Atirei-me ao leito, assustada por me ver sozinha num lugar tão deserto, e foi sem dúvida por isso que não consegui dormir. Era mais ou menos meia-noite quando ouvi a voz de um homem lendo o Alcorão, da mesma maneira e no mesmo tom com os quais costumamos ler nos nossos templos. Aquilo me alegrou muito. Levantei-me imediatamente e, pegando um dos achotes para iluminar o caminho, fui de quarto em quarto em direção ao lugar de onde me parecia vir a voz. Detive-me à porta de um gabinete, pois não havia dúvida de que ela saía de lá. Coloquei o achote sobre o chão e, espreitando por uma fresta, pareceu-me um oratório. Com efeito, havia, como nos nossos templos, um altar que indicava para onde era preciso voltar-se durante a prece. Lâmpadas suspensas e acesas, e 2 candelabros com grandes velas de cera branca também acesas. Vi também um pequeno tapete, da forma dos que entre nós se estendem para sobre eles nos colocarmos em oração. Um jovem de belo aspecto, sentado sobre o tapete, recitava com muita atenção o Alcorão, posto diante dele numa estantezinha. Ao ver aquilo, cheia de admiração, procurei explicar a mim mesma como era possível ele ser o único ser vivo numa cidade de gente petrificada. E não duvidei de que devia ser aquilo algo maravilhosíssimo. Como a porta estivesse apenas encostada, abria, entrei e, de pé diante do altar, orei em voz alta. Seja louvado Deus, que nos proporcionou uma feliz viagem. Conceda-nos também a graça da sua proteção até o nosso regresso ao país de onde viemos. Ouvi-me, Senhor. O jovem olhou para mim e dirigiu-me a palavra. Senhora, rogo-vos me digais quem sois e o que vos trouxe a esta cidade da desolação. Como recompensa, direi a vós quem sou, o que me sucedeu, porque estão reduzidos a pedras
os habitantes e porque somente eu estou são e salvo num desastre tão espantoso. Contei-lhe em poucas palavras de onde vinha, o que me havia impelido à viagem e de que modo chegar ao porto após uma viagem de 20 dias. Terminando, supliquei-lhe que, por sua vez, cumprisse a promessa e confessei-lhe meu assombro pela horrorosa desolação que observei por toda a parte. Senhora, respondeu o jovem, tende um pouco de paciência. Assim, fechou o alcorão, colocou-o num precioso estojo e guardou-o no altar. Vali-me daqueles instantes para observá-lo com atenção e achei-o tão formoso que senti estremecimentos nunca antes sentidos. Sentei-me ao seu lado e antes de começar não pude conter-me que lhe não dissesse, com ar que lhe deu a conhecer os sentimentos por ele inspirados em mim: Senhor, caro objeto da minha alma, é impossível aguardar com mais impaciência do que eu o esclarecimento de tantas coisas surpreendentes que me impressionaram desde o primeiro passo nesta cidade. E a minha curiosidade não vê a hora de ser satisfeita. Falai, eu vos suplico, e dizei-me por que milagre somente vós viveis no meio de tantas pessoas mortas de modo inaudito. Nós só vamos saber no próximo vídeo. Já está na hora, né, de encerrar, tá bom? Até lá, então. Tchauzinho. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Deixo um abraço para vocês que me acompanham, tá bom?